Oi, pessoal. Sabe aquela pergunta que sempre volta? Por que algumas sociedades vão para frente e prosperam e outras, bom, outras parece que tropeçam e caem? Os materiais que a gente analisou para hoje, nos áudios, nos textos, eles sugerem uma coisa interessante. A resposta pode ter muito a ver com energia. Pois é. É uma ideia bem forte que aparece. Então, a nossa conversa aqui hoje vai ser para explorar um pouco mais fundo essa teoria. Tem até uma equação que surgiu. V vezes E igual a H vezes Y. Parece matemática, né? Mas a ideia é que ela talvez ajude a gente a entender o que mantém uma sociedade de pé ou o que leva à instabilidade. E vamos tentar conectar isso com outras coisas que apareceram, tipo complexidade social, como os recursos são divididos, e até uma visão bem peculiar sobre corrupção num dos áudios. Exatamente. A proposta é meio que desembrulhar como a energia, sabe? E o jeito como a gente lida com ela, como isso se amarra com a sociedade, com a política, com aqueles ciclos que a gente vê na história, né? De ascensão, queda, tudo com base no que essas fontes trouxeram pra gente. Legal. Então vamos direto para essa equação V é igual a HY. Parece que ela é espinha dorsal mesmo. Explica pra gente cada letrinha aí, o V, o que seria? Claro, o V, então, ele representa a produtividade. É tipo assim, a capacidade da sociedade de gerar bens, serviços, sabe? Tudo aquilo que a gente precisa para viver bem. E essa produtividade, segundo o que está lá nas fontes, ela é movida por inteligência, é um termo bem amplo, né? Inteligência. Como assim? Inclui o trabalho das pessoas, tanto braçal quanto intelectual, a tecnologia que a gente tem, o capital, os recursos naturais, tudo isso entra nessa conta do V. Entendi. Produtividade. E o E? Energia, imagino. Isso, energia. E também no sentido mais largo possível, sabe? Desde, sei lá, a lenha, biomassa lá atrás, aí vem carvão, petróleo, gás, nuclear, solar e até o próprio trabalho humano, esforço físico, é visto como uma forma de energia nesse modelo. Mas tem um ponto aí que as fontes martelam muito que é fundamental, a tal da energia líquida. Energia líquida. Uhum. O que é isso exatamente? É o saldo, né? Pensa assim, você gasta uma energia enorme para tirar petróleo do fundo do mar, por exemplo. Tem o custo de extrair, processar, transportar. A energia líquida é o que sobra depois de descontar todo esse gasto energético. É o quanto de energia realmente fica disponível para a sociedade usar para outras coisas. Se você gasta quase a mesma energia para obter a fonte... Aí não sobra quase nada de útil. Entendi. É o lucro energético, digamos assim. Exato. É o que realmente move a agulha da produtividade. Beleza. Então, VE é a capacidade de produzir, turbinada pela energia líquida. E do outro lado da equação, HY. O H é a população. É mais direto o número de bocas para alimentar e de pessoas para sustentar. Certo. E o Y? O Y é a distribuição. É como o resultado de tudo isso, a riqueza, os bens, o PIB, o que for, é dividido entre essa população, H. Uma das fontes até chama isso de conflito distributivo. Porque, né, a divisão do bolo raramente é tranquila. Com certeza não. Então, V é igual a HY. Produtividade vezes energia de um lado, população vezes distribuição do outro. Onde está a chave para a estabilidade social aí, segundo essa teoria? Olha, o ponto central, o pulo do gato, parece ser o equilíbrio. As fontes dizem que a sociedade está estável quando o lado da oferta, digamos, o V, consegue atender a demanda, o Y. Ou seja, a capacidade de produzir riqueza e bem-estar tem que ser suficiente para a população que existe, considerando o jeito como essa riqueza é distribuída, Y. E a energia E, principalmente a líquida, é crucial. Ela é tipo um multiplicador do V. Se muda a fonte de energia, se a energia líquida cai, ou se a eficiência do uso muda, isso pode bagunçar tudo, afetar direto o Y, a distribuição e gerar tensão social. Essa conexão energia-poder fica bem óbvia nos exemplos históricos que as fontes trazem, né? Muito. O carvão dando gás para a Revolução Industrial, para o Império Britânico, depois o petróleo, a eletricidade impulsionando outras potências no século XX, é bem direto. E mencionou a China hoje, né?
apostando ainda pesado no carvão, mesmo com a questão ambiental. Sim, como uma estratégia de poder mesmo, de manter a base energética forte. Mostra como essa lógica ainda opera. E o I, a distribuição, como ela entra nessa dinâmica de estabilidade? Ela é fundamental. A argumentação é que uma desigualdade muito, muito grande. Sabe, quando poucos têm muito e a maioria não tem o básico, saúde, educação, segurança, isso é um problema crônico para a estabilidade. Gerar ressentimento, conflito. Exato. Essa falta de acesso, essa concentração brutal de riqueza e alto para poucos, alimenta a violência, a disputa por recurso, que no fundo tem essa raiz na briga pelo resultado do VE. Isso lembra aquela discussão antiga, meio malthusiana, da população pressionando os recursos. As fontes tocam nisso? Tocam sim. Reconhecem que a tecnologia, que está lá no V, ajudou a gente a sustentar muito mais gente do que o Malthus imaginava, mas tem um alerta. Esse crescimento todo só se sustenta se a base energética, a energia líquida, der conta do recado. Aí entram as preocupações com o pico do petróleo, transição energética lenta. Isso, e até aqueles ciclos longos de Kondratiev de 50 a 60 anos que parecem ligados a viradas tecnológicas e energéticas, tipo máquina a vapor, depois eletricidade, e agora talvez a IA. É uma questão que fica no ar. E tem aquela ideia interessante que o conhecimento, a tecnologia, parte do V, meio que sobrevive aos colapsos, né? A gente não desaprende a fazer fogo. O conhecimento técnico tem uma certa resiliência, né? Parece que ele fica. Mas, por outro lado, as fontes também descem a lenha na forma como a gente mede o progresso. Principalmente no foco quase cego no PIB. Ah, sim. E propõe alternativas tipo o GPI? Indicador de progresso genuíno? Esse mesmo. A ideia do GPI é tentar medir o bem-estar de um jeito mais completo, né? Ele começa com um consumo parecido com o PIB, mas aí ele subtrai um monte de coisa ruim que o PIB ignora. Tipo? Poluição, esgotamento de recurso natural, criminalidade, acidente de trânsito. Tudo isso entra como custo e ele também soma coisas boas que o mercado não valoriza. Trabalho voluntário, cuidar dos filhos, dos idosos, o próprio lazer. Entendi. Tenta dar uma visão mais real do bem-estar. Exato. Aí citam o caso dos Estados Unidos, onde o PIB continua subindo há décadas, mas o GPI estaria meio parado ou até caindo desde os anos 70. Sugere que o crescimento econômico pode estar se desconectando do bem-estar de verdade. Uma desconexão perigosa, imagino. Então, se a gente olha para trás, para Roma Antiga, para os maias, ou até para a peste negra na Europa medieval, a lente dessa equação V/E igual H/Y diria que o equilíbrio quebrou ali. É essa a interpretação que as fontes trazem, que o V/E, a capacidade produtiva e energética, não deu mais conta de sustentar o H e o Y da época. A conta não fechou mais. Certo. Mas não é só falta de recurso bruto, tem outra camada aí que as fontes exploram bastante. A complexidade virando um peso. Complexidade, como assim? Vem de um cara chamado Joseph Tainter, a teoria dos retornos decrescentes da complexidade. A ideia é que conforme a sociedade fica mais complexa... Mais leis, mais governo, mais especialistas... Isso. Mais burocracia, mais infraestrutura para manter, tudo isso custa energia, só para a máquina continuar funcionando. No começo, essa complexidade ajuda, resolve problemas, aumenta o VE. Mas chega uma hora que o custo energético para manter toda essa parafernália, imposto, regra, intermediário, começa a ser maior que o benefício que ela traz. Vira um fardo. Exato. Se a energia líquida não acompanha, ou pior, se ela diminui, a própria complexidade sufoca a sociedade. É como um prédio que vai ficando alto demais para a fundação que ele tem. Pode ruir por causa disso. Que perspectiva! E como isso se liga com política? Uma das fontes solta uma frase forte. Democracia só existe em civilizações energizadas. Qual é a lógica aí? A argumentação é a seguinte. Sistemas que dependem de participação, de negociação, de confiança. Tipo a democracia. Eles funcionam melhor quando tem sobra, quando o VE está alto, sabe? Com o excedente de energia e produção, a briga pela sobrevivência básica diminui. O conflito distributivo fica menos desesperado, mais gerenciável. Dá para conversar, negociar.
E na escassez? Aí a disputa pelo bolo, o resultado do VE, fica mais acirrada. A cooperação vai para o espaço, a confiança some, e isso abre caminho para soluções mais, digamos, centralizadas, autoritárias. As fontes criticam muito o debate político, que só fica na ideologia e esquece dessa base material, dessa dependência da energia. Criticam a ideia de crescimento infinito também, né? Usando a imagem da célula de câncer. E se preocupam com o impacto da IA na distribuição. Sim, como a IA pode concentrar ainda mais o resultado do V e talvez tornando muita gente irrelevante economicamente. E é nesse caldo todo, de equilíbrio ou desequilíbrio da equação, que uma das fontes traz aquela visão bem diferente sobre corrupção. Ah, essa parte chamou atenção mesmo. Não é a definição usual, né? Tá ligada a esse desequilíbrio de energia. A perspectiva ali é bem mais ampla. A fonte define corrupção como, basicamente, não seguir as regras do jogo, sejam elas éticas, morais, legais, para conseguir o que se quer, poder, recurso ou só sobreviver mesmo. Isso aconteceria quando a pessoa percebe que o sistema oficial de distribuição de energia, seja energia literal, dinheiro, oportunidade, está desequilibrado, que ela está fora do fluxo principal. Então seria uma resposta ao desequilíbrio. Nessa visão, sim. A fonte diz que isso é histórico, universal, até brinca que até a IA corrompe. E critica muito a hipocrisia que ela vê forte no Brasil de apontar o dedo para o outro sem olhar para o próprio rabo ou para as origens de certas fortunas ou figuras admiradas, de qualquer lado político. Quer dizer, reconhecer que desvios acontecem em todo lugar. Exato. A fonte argumenta que quem está meio à margem do fluxo energético principal pode acabar corrompendo de alguma forma para se virar ou para tentar entrar no jogo. Dá exemplos históricos, fala de benefícios considerados normais para certos grupos. Entendi. Mas e como isso se relaciona com a estabilidade, com a produtividade? Aí a fonte diferencia. Diz que um certo nível disso sempre vai existir. O problema é quando a corrupção vira regra, quando ela se torna excessiva, algo que essa fonte associa mais a certos modelos ou regimes políticos focados só em extração ou em lealdade cega. Nesse caso, a corrupção começaria a minar a produtividade geral, porque você coloca gente incompetente em lugar-chave só por lealdade, por exemplo, ou cria um sistema que só suga recursos sem reinvestir. Cita até um exemplo específico sobre nomeação no FBI nos Estados Unidos. Sim, como um caso de corrupção, nesse sentido amplo, que prejudicaria a eficiência do órgão para garantir proteção pessoal, minando o V do sistema. E essa fonte também tem uma visão sobre os sistemas políticos em si, comunismo, liberalismo. A visão ali é que, no fundo, são só jeitos diferentes de organizar a briga pela distribuição Y. Nenhum deles, por si só, mexe na base V. Podem até atrapalhar, se colocarem os piores no comando, como diz a fonte. Faz uma análise do governo Lula aqui no Brasil, dizendo que foi um programa liberal na economia, mas com políticas de assistência para aliviar o Y. Mas que isso só funciona se tiver energia, recursos sobrando. Se faltar. Se faltar, o assistencialismo some e o lado liberal esmaga. É a leitura da fonte. E comenta também sobre como contratar para o serviço público, concurso buscando mérito, boa energia para gestão, citando China e Coreia, versus a contratação mais política, que pode ser ruim ou às vezes até necessária para funções específicas. E isso leva àquela comparação China versus Ocidente, né? Pois é. A fonte elogia bastante a China atual, infraestrutura, dinamismo, fala até de um sistema de saúde que viu lá e achou eficiente, apesar de reconhecer a corrupção que existiu, atribui isso a um modelo de investimento estatal forte focado no interno. E contrasta com uma visão de decadência nos Estados Unidos. Cidades com problemas, infraestrutura velha. Sim, pinta um quadro bem contrastante. E expressa um certo receio do poder militar americano nesse cenário de possível declínio relativo. É uma visão bem assertiva. E tem críticas ao discurso liberal mais radical, né? Aquele do mercado resolve tudo, popular com entusiastas de cripto, segundo a fonte. Critica forte. Diz que mercado totalmente solto, ainda mais com IA, tende a maximizar lucro explorando tudo,
cita a Argentina do Milei como exemplo atual do que considera um modelo de roubo social, insustentável. No fim, essa fonte parece ter uma visão meio sombria do futuro da equação, não? É um pouco fatalista, talvez. A produtividade indo para as máquinas, tornando humanos inúteis economicamente, a energia com limites claros e a população H tendo que ser reduzida de alguma maneira. É uma conclusão dura, baseada na lógica que a fonte vê na equação V/E igual a H/Y. Uau! Ok, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, a mensagem principal que fica, vinda de todas essas fontes, apesar das diferenças, é que a estabilidade social é um negócio muito delicado. É um equilíbrio constante que essa equação V/E igual a H/Y tenta mapear. É a dança entre nossa capacidade de produzir usando nossa inteligência e a energia que a gente consegue extrair e o jeito como a gente divide o resultado disso para todo mundo que está aqui, o H. Faz sentido. Dinâmica complexa entre produtividade, energia, população e distribuição. Nossa, parece essencial para a gente encarar os desafios gigantescos de hoje, né? Desigualdade absurda, a urgência da transição energética, os limites do planeta, o risco de conflito pipocando. Tudo isso está refletido ali, de um jeito ou de outro, nas discussões das fontes. Fica então aquela provocação final, né? Pensando nesses ciclos históricos, nessa equação. Como será que a gente está hoje? Estamos prestando atenção nos sinais de desequilíbrio? Ou será que a gente corre o risco de ser meio como aqueles vigias do Titanic, que, diz a lenda, estavam sem binóculo bem na hora que precisavam? Boa pergunta, e talvez uma ainda mais de fundo. Que tipo de distribuição Y a gente quer? E que fontes de energia E a gente precisa escolher e construir ativamente? Para ter um futuro que não seja só, sei lá, sobreviver, mas que seja mais estável, mais resiliente e, principalmente, mais justo para todo mundo que forma o H da nossa equação global. É muito para pensar. Agradecemos a quem acompanhou a gente nessa análise mais a fundo